Agora são 8 horas e 11 minutos e o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do abuso de autoridade com vetos a 36 dos 108 dispositivos do texto. E para conversar conosco a respeito, vamos falar com a advogada, mestranda pela USP, cofundadora da Rede Feminista de Juristas, Tainã Góes. Bom dia, Tainã. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tainã, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito da lei do abuso de autoridade, porque a gente sabe que é uma norma que causou controvérsias, pessoas aí promovendo campanhas em redes sociais, inclusive a respeito, e queria que você fizesse uma análise dessa lei do abuso de autoridade. Essa lei foi um projeto, né, do Senado, de um senador da Rede, de 2017, e prevê diversos tipos que criminalizam algumas condutas de abuso de autoridade que já não são... Oi, desculpa, vocês estão me ouvindo? Caiu aqui. Alô? Alô, Tainã, pode falar. Oi, tudo Oi. bem? Que prevê diversas... a criminalização, né, de certa forma, dos membros da polícia, Ministério Público e do Judiciário em caso de abuso de autoridade. Essa lei vem muito para responder um pouco a essa questão de ter uma transformação na persecução penal e uma invasão da persecução penal dessa ideia muito punitivista, né? Tem um dispositivo nessa lei, por exemplo, que criminaliza, né, a condução coercitiva de algum investigado sem que ele tenha sido previamente intimado para se manifestar e para ser ouvido na delegacia, né? Que a gente viu que aconteceu isso na condução do processo do ex-presidente Lula, enfim, diversos desses tipos que constam da lei são para coibir e para criminalizar algumas condutas que já não são lícitas, né? Já não eram lícitas. Só cria-se o tipo penal para criminalizar os agentes públicos que façam, enfim, corram nessas condutas. Então, é uma lei que responde, de certa forma, a um anseio popular, mas também responde a essa necessidade de você coibir esse uso extensivo do monopólio da força legítima do Estado, né? Ele é importante para a proteção dos cidadãos contra a persecução penal. Agora, como você destacou, Tainã, é uma lei que na prática fala de práticas que já eram ilícitas, né? Criando esses tipos penais para justamente facilitar, no caso, a responsabilização de agentes públicos que cometerem esse tipo de delito. Então, essa lei também não mostra uma falha do controle interno, tanto do Poder Judiciário quanto também do Ministério Público? Não, em absoluto, assim, existe um descontrole, em grande parte das polícias, né? A gente tem um descontrole muito grande da atuação policial no território nacional como um todo, mas principalmente nas periferias e nos locais de concentração de população mais pobre, negra e periférica mesmo. E a gente tem também, de certa maneira, um descontrole do Ministério Público, né, da persecução do Ministério Público, que acabou se constituindo como um quarto poder. Ele é tão independente que se constituiu como um quarto poder, né, na nossa sociedade. E muitos dos tipos que estão lá nessa lei, que criminalizam, né, já são, de fato, não são lícitos dentro do procedimento comum ou do procedimento constitucional de persecução penal. O problema é que eles não são respeitados. E como quem julga e quem persegue esses agentes que cometem essas condutas são o próprio Ministério Público, a polícia e o Judiciário, fica muito difícil de, sem uma norma clara, né, sem uma lei clara que criminalize e fala, ó, isso que você fez é crime porque está exatamente escrito nessa lei. Sem isso é muito difícil. Mas, assim, pensando nisso, a própria lei, né, que foi criada vai ser aplicada pelo Ministério Público e pelo Judiciário, né? Então, são condutas que criminalizam os agentes do Judiciário e do Ministério Público, mas quem vai julgar são eles próprios. Então, não é uma lei assim que se faz, nossa, estamos criminalizando o juiz, o promotor, não é tão assim. Nesse aspecto, né, Tainã, eu estava lembrando de uma proposta que ainda existe no Senado do ex-senador Lindbergh Farias, que foi feita em conjunto ali com o Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, e que dizia respeito a ouvidorias externas, né, principalmente em relação às polícias, mas ouvidoria que seria empoderada, que teria quase os poderes equivalentes ali de uma corregedoria. Como que você vê esse caminho de ouvidorias externas não só para as polícias, mas também eventualmente para o Ministério Público ou algum tipo de adaptação para o próprio Poder Judiciário?
Esse é o grande problema, né? Como a gente regulamenta a atuação desses órgãos, enfim, dessas instituições, como o Ministério Público e como a polícia, sem ferir a autonomia delas, né? Que a Constituição garante, por exemplo, autonomia ao Ministério Público, não tanto à polícia, né? A polícia deveria responder com um pouco mais de robustez, né? E aí eles têm os mecanismos de ouvidoria interna, que são os problemas corporativos, né? Como é que você vai deixar a corporação, da onde está aquele membro, aquele agente dessa conduta abusiva, né, que abusou do poder, como é que os colegas dele, os membros da mesma corporação, vão poder julgá-lo, né? É muito complicado, e essa ideia de ouvidoria externa é interessante para regulamentar e para conseguir equilibrar um pouco a atuação, né, desses poderes, porque existiria, né, caso fosse aprovado e instituído, existiria um mecanismo externo, aí às vezes até paritário, com membros da comunidade civil, com, enfim, membros de outros poderes, capazes de fazer essa regulamentação e de ter um olhar menos corporativo, né, para situações de abuso. Mas é difícil de ser instituído e, assim, demanda sempre um certo embate com a instituição, né, a qual você está querendo criar a ouvidoria externa, porque não é de interesse da instituição ter outro poder ou outras pessoas, enfim, outro órgão, por mais que não tenha poder de coerção, poder de aplicar punição, é ruim ter outro órgão regulamentando e avaliando, né, a sua atuação. Então é sempre muito complicado conseguir. E por falar dessa questão do olhar corporativo, a gente teve ontem a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro do Augusto Aras, né, para o cargo de Procurador-Geral da República. Como que você vê essa indicação, Tainã? Olha, enquanto indicação, né, a gente está começando, infelizmente, já é setembro de 2019, estamos começando a nos acostumar com indicações extremamente conservadoras para os postos mais altos aí dos nossos ministérios, enfim, dos cargos mais importantes do nosso país. Mas tem uma questão muito interessante nessa nomeação, e aí que ficou sendo discutida, que é o fato dele não ter cumprido, né, o colocamento ali da lista tríplice, que é um acordo entre o Ministério Público e o presidente, vamos colocar assim, que o presidente é quem tem por lei, quem pode por lei indicar o procurador-geral. E o Senado faz a sabatina e avaliza essa indicação, mas desde 2001 o MP, tentando ter mais independência funcional, mais independência do Executivo, passou a apresentar uma lista tríplice, criada a partir de uma votação interna. Lá em 2001, a lista não foi acolhida, né, pelo FHC, que fez indicação própria, e só a partir de 2003, com o governo Lula, que eles passaram a indicar sempre o primeiro nome da lista tríplice indicada pelo MPF. O governo Lula inteiro, os 2 mandatos foram assim, o primeiro mandato da Dilma também, até o segundo mandato deu tudo certo. Foi o Temer o primeiro a não acolher a indicação da lista tríplice do MPF, que indicou lá a Dodge para substituir o Janot. E agora a gente tem no governo Bolsonaro... Segunda colocada, né, a Dodge? Isso, a segunda colocada, que, enfim, ele já pulou o primeiro da lista, né? E aí a gente tem agora o governo Bolsonaro, que se diz a renovação da política, que vai respeitar a atuação do Ministério Público, respeitar a atuação das polícias, que pulou a lista tríplice como um todo, né? E fez indicação própria, primeira vez em 16 anos, né? Mas, na verdade, o que a gente tem dito, até comentei ontem nas redes sociais, não é a primeira vez em 16 anos, na verdade foi o governo PT o único que respeitou até hoje a lista tríplice do MPF, justo o governo que eles dizem que era autoritário, né? Que não respeitava a atuação dos poderes. Na verdade, foi o único governo republicano, de fato, que respeitou a colocação ali do MPF. Então, eu acho que, enfim, a pensar se o Ministério Público tem ou não o direito, né, de fazer essa indicação própria, de ter essa independência toda, que não lhe é garantido pela Constituição, mas havia um acordo diplomático ali, pelo menos no período lulopetista e no governo da Dilma, para que se fosse respeitado, e o Bolsonaro achou por bem, como ele diz, né, é direito dele indicar, então ele que indica. Inclusive, né, a gente teve ontem uma nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR, que diz que recebeu com absoluta contrariedade a indicação do subprocurador-geral
Antônio Augusto Brandão de Aras para o cargo de PGR. E a gente vê também nas redes sociais diversos integrantes do Ministério Público se manifestando, né, pessoas, inclusive, que integram ali a força-tarefa da Lava Jato, e a crítica é meio que, primeiro, isso, né, o fato do Bolsonaro não ter respeitado a lista tríplice e declarações do Aras que falando a respeito dos excessos da Lava Jato. Mas a gente sabe também, né, Tainan, que não foi por isso que ele foi escolhido procurador-geral, mas sim pelo seu compromisso com o setor conservador, né, principalmente falando ali contra o que ele chama de ideologia de gênero, que é um conceito inexistente, né, enfim, e outras coisas nesse sentido. Quer dizer, a gente sabe por que o Aras está sendo escolhido, né, Tainan? Claro, assim, é totalmente compreensível e esperado que contrária ao que eles apresentaram, né? De certa forma, eles estão sim tendo a sua autonomia reduzida frente ao executivo, que é uma questão bastante relevante no governo Bolsonaro, né? Que apesar dele falar vamos respeitar a democracia, a Constituição, na verdade, ele é um grande centralizador de poder em torno do executivo. E nomear alguém fora da lista indicada pelo IPF é justamente centralizar o poder nele, né? Existe essa queda de braço agora a gente está vendo entre Moro e Bolsonaro, que vem respingando em diversas movimentações em torno do executivo, mas eu acho que tem toda a razão. E é isso, né? Esse governo ele é bastante ideológico no sentido de nomear pessoas que serão fiéis até o final aos propósitos conservadores, e aí conservadores na economia, conservadores na política, conservadores na cultura. Essa nomeação do Aras acho que foi muito bem pensada nesse sentido, né? Que para além do Ministério Público não ser um órgão tão progressista assim, existia alguma movimentação interna para um avanço, e o Aras vem aí para dizer, olha, estamos absolutamente vinculados com o governo federal, ele fecha um compromisso, né? Porque se ele foi nomeado por um presidente à revelia dos seus próprios pares, quer dizer que ele tem um compromisso com o outro lado, né? Então a gente vai ver aí um MP bastante alinhado e atrelado contra a ideologia de gênero, ao recrudescimento da persecução penal, ao recrudescimento da atuação das polícias, à limitação dos direitos individuais. A gente vai ver uma gestão mais ou menos na linha mesmo do governo Bolsonaro. E é exatamente isso que você falou, né, Tainan? O compromisso do Aras não é com os integrantes do Ministério Público, até porque a maioria daqueles que se manifestaram publicamente foram contrários à sua indicação. O compromisso dele é com Jair Bolsonaro. Exato, é o compromisso com o Jair Bolsonaro e mais, né? Que o Jair Bolsonaro é a figura que vem representando um compromisso maior com um Estado altamente neoliberal, com a abertura absoluta da nossa economia de maneira violenta, com a redução dos programas sociais, com a rediscussão do que eles chamam, né, de ideologia de gênero, que não existe, mas na verdade é uma forma de acabar com as discussões do feminismo, com as discussões do avanço da comunidade LGBT. Enfim, o Procurador-Geral da República é uma figura importante internamente ali no MP, mas é uma figura importante também para estar ali recalcando, né, o governo federal. Então, esse compromisso que ele estabeleceu é bastante forte para o Executivo e se isso, de certa maneira, acaba com diminui um pouco a independência do MPF, é uma moeda de troca que o Aras não teve muita dificuldade de colocar na mesa. E para o ouvinte, para o telespectador ter noção, né, do que pode significar esse compromisso, a gente lembra do papel de outros procuradores gerais da República anteriores, né? Por exemplo, na proposição da ação penal 470, o chamado caso do mensalão, também posteriormente, vários procuradores denunciaram, inclusive ex-integrantes do próprio governo ou do partido que estava no governo. Quando você tem esse compromisso estabelecido dessa forma, é muito difícil a gente acreditar que um PGR vá denunciar qualquer coisa do governo de plantão. Sim, é o grande mito do combate à corrupção, né? O combate à corrupção, na verdade, é uma ferramenta, um instrumento para você fazer uma disputa política por fora dos marcos constitucionais e democráticos. Essa história toda, para mim, assim, fica muito interessante
o quanto o governo lulapetista e o governo Dilma foram respeitosos com a democracia e foram respeitosos com a Constituição, foram respeitosos com as instituições e como a pecha da corrupção foi contornada, né, por fora da regulamentação legal, por fora da diplomacia entre as instituições, né? E agora a gente vê o governo fazendo exatamente o que era criticado, que é afastando agentes públicos que poderiam investigar, que é fazendo nomeações para cargos importantes de alguém alinhado com a ideologia do governo, enfim, desrespeitando, né, a autonomia das instituições e minando todas as formas de fato, você ter um combate justo e um combate efetivo à corrupção, né? Porque a gente não é contra o combate à corrupção, a gente é contra a persecução penal sem limitação, a gente é contra a condução coercitiva, a gente, por exemplo, o Bolsonaro agora vetou um dos dispositivos que foi vetado tem a ver com ferir as prerrogativas dos advogados, né? Então você não é crime impedir que o advogado acesse o seu cliente dentro das instituições prisionais, o que assim é um absurdo da persecução e tem tudo a ver com querer manter as investigações penais só para o lado que interessa, né? Exatamente, totalmente enviesadas, né? Totalmente enviesadas, porque se você tem uma lei, se você segue o que está escrito nessa lei e se é aplicada para todos por igual, você tem pelo menos, assim, as leis demandam interpretações e tudo, mas você tem alguma estabilidade, né? O que está acontecendo é uma quebra total de estabilidade entre os poderes. Certo. Tainan, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada, um beijo, bom dia para todos. Bom dia, falamos aqui com Tainan Góes, ela que é advogada, mestranda pela USP e cofundadora da Rede Feminista de Juristas.